tudo aquilo que ela pôs no seu coração, Pai, de concluir, de poder entregar, Pai, a Tua palavra à igreja, Deus, que nenhum impedimento vai vir estar sobre ela, Deus, que venha ser tudo conforme a Tua vontade, Deus, que a partir de agora, Pai, essa palavra venha ser direcionada aos nossos corações, Deus. Toma a vida da pregadora em Tuas mãos, Deus, toma ela em Tuas mãos, Toma sim, em nome de Jesus, amém. em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Tem glória de Deus aí, igreja? Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos estar lendo o livro de Gênesis, capítulo 21. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar adorando a Deus nessa casa, junto com meus irmãos. Quando eu estou aqui, eu fico à vontade, né? Ontem eu fui ministrar numa igreja, meu Deus. E é bom quando a gente está em casa, né? É bom quando a gente está em casa. Pode trazer a carta como ligar. É difícil agora, né? Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 9. Quem achou? Diga amém. Estaremos lendo a partir do versículo 9, 21, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará como Isaque, meu filho. E apareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. E tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu andando errante no deserto. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de um arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar e disse: os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Aleluia. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Amém? Amém. Pode sentar, os irmãos que estão em pé. Glórias a Deus. Irmão, não tem como começar essa mensagem sem falar, né, de Abraão. Gênesis capítulo 12 vai falar que o Senhor faz um chamado na vida de Abraão. E diz assim para ele: Abraão, sai da tua parentela, que vai para o lugar que eu vou te ordenar. E ali começa a trajetória de Abraão. Abraão peregrina, Abraão se afasta de Ló. Capítulo 15, o Senhor faz uma promessa a Abraão que daria-lhe um filho. E mais adiante a gente vai ver os questionamentos daquela família. O Senhor ordenou algo na vida de Abraão. O Senhor disse que ia dar um presente a Abraão. Abraão sentia-se falta de um herdeiro, de um filho. Porém, na trajetória, a gente vai ver Sara entregar sua egípcia, sua serva Agar, aos braços de Abraão.
E logo depois, nós vimos que Sara, ela começa a ter algo na sua vida que ela quer ir embora. Então o anjo do Senhor aparece a Sara e diz: Sara, não vá, volte para a tua serva, porque eu tenho uma promessa para esta criança também. Logo depois, a gente vai ver aqui, no capítulo 21, que Sara, ela fica com raiva, ela se indigna, porque o seu filho está brincando, a promessa nasce, né? Isaac chega, e o seu filho Ismael está brincando com seu irmão Isaac. E ela começa a dizer: não, Ismael não vai herdar, Ismael não vai ficar como herdeiro de Abraão. Logo depois a gente vai ver, irmãos, que a mesma que entrega é a mesma que questiona, e é a mesma que questiona de novo. Eita. E logo depois a gente vai entrar aqui agora na mensagem, que eu tenho uma palavra de Deus no teu coração nessa noite. Glória a Deus. Eu tenho algo para dizer para você como igreja nessa noite, o que Deus falou no meu coração. Você vai ver agora o próprio Deus falando com Abraão. Abraão, despede o menino. Abraão, despede o moço, como Sara está falando. Despede ele. Porque Deus, ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Deus já tinha uma trajetória, uma promessa para aquela família. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Então o que Deus prometeu ia se cumprir. Aleluia. O Senhor fez uma promessa na vida de Abraão, e a promessa, ela segue o seu percurso, irmãos. Eu não sei se nessa noite você está aqui indagando a Deus, falando para o Senhor: Senhor, cadê a promessa? Cadê o cumprimento da promessa do Senhor na minha vida? Onde está? A promessa, ela tem um percurso. A promessa, ela tem um tempo da nossa obediência. A promessa, ela tem um tempo a ser cumprida, a ser determinada. Para Sara, aquilo ali era um incômodo, os irmãos estão brincando. Para Sara era um incômodo, para vir na hora que ela deixou a Abraão, né, achando, ela riu, ela disse: não vai mais se cumprir. Eu já estou velha. Abraão já está velho. A promessa não vai se cumprir mais. Nós já estamos de idade. Então, quando o Senhor lhe promete a Abraão, veio a dúvida no coração de Sara. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós tiramos todas as dúvidas. Que nós possamos nessa noite romper com as dúvidas no nosso coração, daquilo que Deus falou que Ele vai fazer. Que nós possamos nessa noite entender o percurso do propósito de Deus na nossa vida. E aqui a gente começa a ver algo extraordinário acontecer. Sara duvida, engravida, tem Isaac. Sara bota Agar para fora, junto com seu filho, porque estava incomodada com o relacionamento deles, com o que ele ia herdar. Mas isso aqui não dependia de Sara, porque Deus disse: a tua descendência, Abraão, será grande. A tua descendência será grande, que você não vai poder contar. Será que você pode olhar para as estrelas do céu, Abraão, e contar o que eu vou fazer? Será que você pode olhar para a areia do mar e contar o que eu vou fazer? A promessa é grande. Agora segue o propósito. Glória a Deus, aleluia. Aí agora a gente vê, ela é mandada embora com seu filho. Nós lemos até aqui que Abraão, ele pega o odre, Abraão prepara o pão e Abraão despede o seu filho. Mas a promessa, ela estava sobre a vida de Ismael também. Mas a promessa, ela estava sobre a vida de Isaac também. Às vezes nós achamos: não vai acontecer nada, Senhor. Mas Deus está dizendo nessa noite: ei, a promessa está de pé. A promessa na tua vida, na tua descendência, na tua casa, na vida dos teus filhos, na tua família, ainda está de pé.
a gente olha, a gente não vê nada. Mas nessa noite é o momento da gente tirar a nossa dúvida. Tire a dúvida do teu coração. O que Deus te prometeu vai se cumprir. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Amém, Deus. Agar é mandado embora. Sai do seu filho Ismael. E eles vão para o deserto. Irmãos, deserto não tem água. Deserto não tem comida. Deserto não tem providência. Deserto não tem nada. E a Bíblia diz que Agar, ela fica distante de Ismael. E ela vira para não ver o menino morrer. De repente Ismael começa a chorar. É aqui que eu entro com você. De repente Ismael começa a chorar. Começa a chorar. Começa a gritar. E sabe o que é que Deus faz? O anjo do Senhor ouve a voz daquele menino. Sabe o que eu quero te dizer? Enquanto você está no teu quarto orando, chorando e dizendo: Deus, eu preciso de um milagre na minha casa. Deus, entra aqui, entra ali, entra acolá. Deus, faz um milagre lá na minha igreja. Deus, muda o quadro da situação do meu irmão. Deus, muda o quadro da situação do meu filho, da minha filha. Talvez você esteja chorando em lágrimas, pedindo a Deus. E Deus nessa noite está enviando um anjo. E Ele está respondendo a tua oração, o teu clamor. Alguém disse vai morrer, alguém disse vai perecer. Mas nessa noite a promessa que está sobre a tua vida está sobre a vida dos teus também. A promessa que está sobre você está sobre a tua casa também. Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel, minha irmã. Nessa noite somente creia que o Senhor está ouvindo a voz do moço, que o Senhor está ouvindo a tua oração, que o Senhor está ouvindo o teu clamor, que o Senhor está ouvindo o teu pedido, que o Senhor nessa noite está dizendo: ei, para você até parece que não está acontecendo nada, para você até parece que não vai acontecer, mas eu vim nessa noite como boca de Deus neste lugar para te dizer: a promessa de Deus está de pé, de pé, de pé, de pé na tua vida. Ela está de pé. Ela está de pé, a promessa de Deus. A promessa de Deus está de pé porque ela estava de pé na vida daquele menino. Talvez saia de manda embora porque eu quero ver ele morto. Manda embora porque nada vai acontecer. E Deus está dizendo: você pode até mandar embora. Você pode até pensar que nada vai acontecer. Mas eu estou mandando anjo. O Senhor está mandando anjo nessa noite, irmãos, para colher as tuas lágrimas. Porque existe prova, existe momento que não tem nem palavras, não é? Não tem nem o que dizer para Deus. Mas a tua lágrima, ela começa a se transformar em frase. A tua lágrima começa a se transformar em pedido. E Deus está dizendo: vai chorando, porque eu estou respondendo. Vai chorando, porque eu estou indo lá. Vai chorando na minha presença, porque enquanto a igreja está de joelho orando, enquanto a igreja está clamando, enquanto a igreja está pedindo a Deus, Deus está indo de encontro ao teu problema. Deus está indo de encontro àquele que você pensa: Senhor, vai lá porque eu não tenho mais palavra para dizer nada. Vai lá porque eu não posso. Deus está indo lá, irmãos. É a nossa oração, é a nossa intimidade com Deus que faz o céu mover. É o nosso pedido que faz o céu mover. Alguém pensou, Sara talvez pensou, vai morrer. E ela mandou para o deserto para isso, irmãos. Porque ir para o deserto significa morte. Mas eu quero te dizer que até no deserto Deus cuida dos seus. Até no deserto Deus abre porta. Até no deserto Deus manda maná. Até no deserto Deus tem cuidado da igreja. É passando no deserto porque o livro de Isaías: se passares pelo fogo, eu estarei lá. Se passares pelas águas, eu estarei lá. Em qualquer momento que a igreja passar, o Senhor está lá. O Senhor está lá. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor tem ouvido o teu choro. O Senhor tem ouvido a tua lágrima. Ele não te deu
aqui que ao lado da árvore, aonde Ismael estava, tinha o quê? Tinha um poço, irmãos. Você já viu no deserto ter água? Só tu pode fazer. Você já viu no deserto ter água, irmãos? Pois é, o Deus que você serve, Ele abre fonte no deserto, pastor Walter. O Deus que você serve, Ele abre fonte aonde Ele quer. Aonde alguém diz, ó, não vai dar certo não esse trabalho, não vai dar certo não essa empresa, não vai dar certo isso não. Mas quando Deus manda, irmãos, tá mandado. Quando Ele ordena, tá ordenado. Eu começo a entender que quem tem propósito de Deus, quem tem obediência com Deus, Deus abre porque Ele é fiel. Isaac estava cavando um poço. Isaac cavou não sei quantos poços, irmão. E cada vez que ele cavava, alguém vinha e dizia, ei, é meu. E tomava de Isaac. Aí ele ia cavando do poço, alguém chegava e dizia, ei, é meu. E tomava outro poço. Até na terceira ou quarta vez que ele cava e alguém deixa. Mas sabe o que eu quero dizer para você? O primeiro poço que ele cavou era dele já, por herança, pelo seu pai Abraão. O segundo que ele cavou já era dele por herança. E por que Isaac sai? Sabe por que Isaac sai? Porque ele sabia quem ele era. Sabe por que Isaac sai? Porque ele já sabia que ele era descendência de Abraão. Ou seja, o Deus de Isaac e de Abraão já estava ali trabalhando. E sabe o que eu quero dizer? A promessa estava sobre a vida de Isaac. A bênção estava sobre a vida de Isaac, pastor. E aonde Isaac colocava a mão tinha água. Aonde Isaac colocava a mão tinha fonte. Aonde Isaac colocava a mão tinha água. Sabe por quê? Porque a bênção estava sobre ele. Entende? Então não adianta ninguém nem querer tampar o teu poço. Não adianta ninguém me dizer para. Não adianta ninguém dizer não vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque as mãos do Senhor estão sobre você. Porque a bênção do Senhor está sobre a tua. Porque a mão do Senhor está sobre ti. E quando a bênção está sobre você, não é você que vai atrás dela. Ela vem até você. A bênção do Senhor, servo não precisa correr atrás dela, ela vem. Porque quem está na obediência, sai água, tem fonte, meu irmão. Tentaram cavar, mas não deu certo. Tentaram entulhar, mas não deu certo. Tentaram tomar, mas não deu certo. Porque a bênção do Senhor estava sobre eles. Entende isso? Deus, Ele faz abrir fonte aonde não tem fonte. Deus, Ele faz abrir porta fim aonde não tem porta. Deus, Ele abre janela onde não tem janela. Quando Ele diz, vou eu abrir, vou eu fazer, vou eu dar, recebe, meu irmão, porque Ele está dando. Talvez você diga assim, mas a promessa do Senhor está tão difícil de acontecer. Existe uma promessa feita à igreja do Senhor. Essa promessa é o nome escrito no livro da vida. Aleluia, Deus, eu creio, Senhor. Quando nós dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode nessa noite tomar posse dessa palavra, que você vai servir ao Senhor, mas a tua casa será alcançada também. Mas os teus serão alcançados também. Enquanto você está aqui adorando ao Senhor na sexta-feira, precisando de um milagre, orando, pedindo, falando, Deus, eu estou aqui, só o Senhor sabe como eu cheguei, mas eu estou aqui, o Senhor vai lá, visita a minha casa, visita os meus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, não pare de buscar pelos teus, não pare de orar pelos teus, porque enquanto você ora, enquanto você busca, o Senhor está indo lá, está salvando, está trabalhando, está dando vitória. Não deixe de buscar pela tua família, irmãos. Não deixe de buscar pelo teu filho. Mas teu filho é assim, teu filho é assado. Irmão, Deus está trabalhando na vida dele, na vida dela. Irmão, creia somente. A promessa está
sobre você. Deus, Ele fez uma promessa a você. Segue obedecendo. Segue obedecendo. Segue obedecendo, porque a obediência a Deus, ela gera as bênçãos do Senhor. Talvez você diga assim: por que eu não sou abençoado? Por que a porta não se abre? Irmãos, existe o tempo. O tempo da aprovação. Eu escutei aqui. O tempo da aprovação. O tempo que Deus prova para poder aprovar. O tempo que Deus fecha para ver quem fecha contigo. O tempo que Deus faz assim: ó, vou te mostrar quem são teus amigos. Ó, os amigos somem. O tempo que Deus diz assim: ó, vou eu tratar eu e você. É o tempo de Deus. É o tempo que o Senhor está nos preparando para algo melhor. É o tempo que Deus está nos lapidando para que a promessa chegue. Porque talvez alguém que esteja do teu lado, ele esteja ali na torcida, mas não é uma torcida verdadeira. Ele está ali como o guia expiatório. Deus está dizendo: o que eu tenho para você é com você, e o que eu tenho por ti, aonde tu colocar, vai jorrar. Glória a Deus. Vai jorrar. Aleluia. Santo Deus. Às vezes a gente quer fazer aliança com quem não é para fazer, irmãos. Deus, Ele faz uma aliança com Abraão. Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Nós vemos que logo abaixo do capítulo 15, a gente vai ver que Abraão, ele começa a dialogar com Deus. E o seu filho Isaac, ele comete o mesmo erro do seu pai. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus é justo. Deus é justo. Às vezes as pessoas fazem justiça. E hoje, como a irmã disse aqui no início do trabalho, hoje você tem que andar realmente com a sua antena ligada em Deus. Porque o inimigo, ele quer que a gente deixe de receber a nossa bênção, irmãos, e que a gente abra brecha no mundo espiritual realmente. Mas eu quero dizer um negócio para você nessa noite. Quando Deus, ele quer destruir Sodoma, o Senhor, ele diz assim: Senhor, se não tiver nenhum justo lá, o Senhor mesmo assim vai destruir aquela cidade? Se tiver 10, se tiver 9, se tiver 8, Abraão vai diminuindo, irmãos, porque havia pouco justo. Por causa de um, o Senhor poupa o restante. Aleluia. Sabe qual que eu entendo aqui? Eu entrei aqui e o cenário do Rio de Janeiro não está um cenário bonito. Não é isso? Mas nós somos os profetas de Deus desse tempo para orar, para Deus quebrar as maldições sobre esta cidade, sobre este lugar a qual nós estamos. Porque aqui nessa casa tem justo, assim como outras igrejas também tem. Então, por causa do justo que aqui está, Deus vai poupando os seus, entende? Quem está contigo é maior do que quem está com eles, porque conosco está o Senhor para guerrear as nossas guerras, mas com Ele está o braço de carne. É isso que a Bíblia diz. Com você está Deus para guerrear. Nós, como igreja, nós temos o poder na mão, irmãos, para orar e ser quebrado todas as maldições sobre Realengo, sobre o Jardim Novo, sobre esta cidade, sobre esta casa, sobre o ambiente, né? Aonde nós moramos. O Senhor tem poder de quebrar. Aleluia. Toda a intenção do inimigo. E sabe qual é a maneira que o Senhor quebra? Orando. 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 A oração, ela move a mão do Senhor. Então, por causa de Abraão, Deus vai poupando. Deus, ele poupa a nossa família. Muitas vezes está lá rebelde, não quer saber de Deus. Deus dá o livramento porque você está orando. Porque você está aqui na igreja. Nós não estamos vivendo um tempo fácil, irmãos. É o tempo onde as pessoas
estão se dando para si, esquecendo de Deus. É o tempo que as pessoas, ao invés de estar orando, buscando, jejuando, estão na Netflix, estão no WhatsApp, estão no Instagram, se estragando, né? Mas a igreja, ela precisa estar de pé. Essa igreja que é a igreja de oração, irmãos. Nós temos um pastor que busca o Senhor. Essa igreja é uma igreja de oração. Então a oração sua que você tem feito neste lugar é a causa deste lugar todo não ser destruído. A oração que você faz na tua casa é a causa de Deus poupar os seus. Porque o Senhor diz assim, ó, Ele olha, não toca não, porque tem alguém orando. Até depois que o servo morre, o diabo não pode tocar. Escutei um testemunho várias vezes sobre isso. Trabalhos que são feitos e que lá dentro do cemitério o inimigo não pode tocar no corpo, porque é o corpo de um servo. Você entende? Quem você serve tem poder, irmãos. Quem você serve tem poder. O problema é, não devemos sair da promessa. Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele te prometeu, mas eu estou no deserto. Não se preocupe, porque Deus está mandando água. Deus está fazendo nascer fonte lá no teu deserto. Deus está fazendo nascer fonte aonde não há fonte. Sabe para quê? Para poder dar de beber para você. É igual o baiano diz, de beber. Porque os carioca falam beber água. E nós falamos de beber. Não é isso? Então o Senhor, Ele faz nascer água aonde não tem água. Então somente creia. Senhor, estou debaixo da promessa. E dessa promessa eu não posso sair. Eu não sei se os irmãos sabem, né? Lá em Itajuípe, a gente vem nas guerras, porque crente, ele anda em guerra todo tempo, né? E dentro dessas guerras, infindáveis, muitas, muitas e muitas, o Senhor tem trabalhado naquele lugar. Aleluia, Deus. O Senhor tem salvado naquele lugar. O Senhor tem operado naquele lugar. Pessoas que estavam afastadas de Deus, 9, 10, 11 anos, estão lá adorando o Senhor. Estão lá servindo ao Senhor. E uma das promessas que Deus fez à nossa vida foi ter uma casa, irmãos. Eu acho que eu já contei aqui, não já? Não, para mim eu tinha contado. Deus usou um maçom. Um maçom. A gente tem uma irmã lá na igreja que o esposo dela é maçom. Inclusive, quando tem festa da igreja, ele, pastor, não se preocupe não, vou montar o som é meu, vou montar, vou trazer, vou fazer, vai acontecer. E Deus foi usando ele há alguns anos para poder montar o som. E um dia a gente sentado conversando na casa dele, disse assim, pastor, eu tenho um filho. E esse meu filho trabalha com construção de casa. Por que o senhor não fala com ele? Inclusive vai fazer umas casinhas aqui, ali na Rua Nova. Eu olhei para Moisés. Aí Moisés, tá bom, pegou o número do rapaz e conversou com ele. Ele disse, pastor, eu preciso disso, do documento. Vamos dar entrada. A gente deu entrada, irmãos. Mas sabe quando você dá entrada em algo, você descansa? Descansa o coração. Tem aqui, Fábio já foi vizinho dele, né? Aqui em cima. Alguns irmãos que aqui me conhecem de anos, de longas, né? Data. Sabe, eu morei aqui em Simone. Simone emprestou a casa, que era do lado perto da casa de Fábio, na época. Morei lá em cima. Um fuzuê, né? A mulher vendeu, depois desvendeu. Descemos de novo. Voltamos para cá de novo. Então, para mim, era mais um caso, irmãos. Para descansar, descansei. Descansei no Senhor. Com o passar do tempo, ele disse, pastor, o negócio foi aprovado. Aí Moisés, Isa, foi aprovado. Eu falei, glória a Deus. Tipo assim, glória a Deus, amém. Porque quando fala assim, você vai ter sua casa. Eu não, fiquei, glória a Deus. Acho
o cara da vida, né? Vai nos ensinando a ter paciência. E aí, passou o tempo. Ele, pastor, foi aprovado. Agora tem que dar uma entrada. E eu, vixe, agora que deu ruim, né? Tem R$1. E as entradas é tudo alto, irmão. É 10 mil. 10 mil para muitos é pouco. Mas para quem não tem nada, meu irmão, é um dinheiro assim enorme. Aí o que aconteceu? O rapaz chegou assim, pastor, o senhor não se preocupe, porque eu vou dar entrada para o senhor. Eita, Deus é maravilhoso. E o senhor depois vai pagando quanto que o senhor puder. Deu entrada, irmãos. A casa saiu. E a casa está lá. Deus fiel. A casa da Caixa, você sabe como é que é, né, irmãos? Não é igual daqui não, é bonitinha, né? Tem quarto, sala, 2 quartos, 2 banheiros. A gente ainda tem um banheirinho dentro do quarto, né? 2 quartos, ainda tem um espaço enorme, como daqui lá fora no portão da igreja, até mais um pouquinho, que dá para construir outra casa, se quiser. Ainda tem um fundo da casa, que dá para montar uma área para comer, ou construir mais um fundo, se quiser. E dá para construir para cima, se quiser também. Eu falo assim para ele, eu não quero construir nada para cima, porque eu estou velha, né? A gente tem que pensar na idade, né? Quando eu tiver com 60, 70, eu não está subindo escada. Jamais. Obrigado. Então, o que acontece? Obrigado. Eu penso assim, né? Então, se os meninos quiserem, Isaac, Guilherme, Michael, eles que lute para bater laje, para subir para cima. Porque eu já tá bom até aqui. Então assim, aquilo que era impossível, o Deus de promessa faz. No lugar improvável. Pastor, que já foi pra gente sabe. É uma cidade improvável. Mas dentro do improvável, o Deus de promessa faz gerar promessa. Faz cumprir promessa. Eu só quero te dizer uma coisa. Talvez para você seja impossível acontecer algo. Mas o Deus de promessa, ele tem poder de trabalhar, de dar vitória. E sabe, irmãos, de todas as pessoas que moram lá, porque através do Moisés, uma menina da igreja também conseguiu, a outra também conseguiu, e aí a gente foi passando, e foi passando para quem podia. Ó, tá tendo um projeto assim, dê entrada, vê se você consegue, a gente conseguiu. E a gente foi, na nossa rua tem um monte de gente conhecida da igreja. Aí ele disse assim, vamos fechar lá embaixo e botar espaço de Efraim. Na brincadeira, né? Então assim, Deus ele vai fazendo as suas promessas. Deus ele vai cumprindo com aquilo que pra gente não tem solução, irmãos. E de todas as pessoas que pagam ali, a gente é o que paga menos. 498. Hoje, aqui eu nem sei se existe uma kitnet nesse valor aqui. Não sei. Já tem tempo que eu morei aqui, então eu estou por fora. 800, 700? Aí. Então hoje eu pago algo que é nosso. Por quê? Porque o Deus de promessa, ele faz assim. Então, irmãos, permaneça na vontade de Deus. Permanece aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou, porque aonde Deus te coloca, Deus gera as bênçãos dele para a tua vida. Você pode dizer para o irmão aí, a promessa vai se cumprir. Amém, Jesus. Eu vim aqui para dizer que a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir. Então levanta a tua cabeça, meu irmão. Sacode aí nessa noite, porque o Deus de promessa, ele vai se cumprir as promessas dele na tua vida. Talvez você olhe como um tempo que eu casei, as pessoas iam para a feira e eu dizia assim, meu Deus, eu não tenho R$1 para comprar uma banana. Aí, irmãos, já dividi um ovo mais Moisés no mês certinho. Ele não pode comer. Eu falei, não, é metadinha. A gente não casou, metade sua, metade minha. Todo mundo aqui tem uma história, irmãos, de luta, de superação, de prova. Mas o Deus fiel, ele sempre abençoa aqueles que permanecem fiéis a ele. Então permaneça na fidelidade com Deus. Permaneça. Está ruim agora, mas Deus ele vai abrir a porta. Está ruim agora, mas o Senhor ele vai estender. Porque às vezes ele prova para poder aprovar. Se hoje Deus está te provando, não se preocupe, porque o Deus que coloca na prova é o mesmo que tira da prova, é o mesmo que abre janela, é o mesmo que faz a gente passar, irmãos, e nos dá vitória. É o Deus da cura, é o Deus do milagre, é o Deus
nele. Somente creia. Porque se ele te prometeu que ele vai te dar, meu irmão, não põe a dúvida não, viu, Sara? Não ri não. Será? Não, irmãos. Vai acontecer. Mesmo você rindo, porque Sara riu, não aconteceu? Então mesmo a gente rindo, o Senhor ele diz: vou transformar teu riso em choro. Porque quando a bênção chega, o que a gente faz? A gente chora. Aí tem uns atribulados lá, viu, pastor? Eu falei, eu tenho até medo quando o carro chegar. Tenho até medo. Ele disse assim. Aí, ó, o pastor lá está até casa, chegou aqui, está de gripe ontem. Mas ele não sabe da trajetória, pastor. Eles não sabem do que Deus ele falou. Entende? Então as pessoas, elas sempre vão olhar para você e dizer, ó, tá assim por causa disso, por causa daquilo. Por ser pastor, ele diz logo que não é verdade, né? Mas aquele que permanece na verdade, aquele que permanece na promessa, o Senhor, ele faz todas as coisas. Verdade. Então somente nessa noite, creia no Deus de promessa, no Deus de milagre. Vamos ficar de pé? Quero fechar nessa noite. Deus, ele tem promessa para você. Deus, ele cumpre promessa na tua vida. Eu pedi nosso irmão, né? Falei, ensaia esse louvor assim.